Boas pessoal, tudo bem? Eu sou Leão. Estive a ver a página do Marco Trindade onde ele nos dá 10 motivos para votarem na anulação da expulsão de Bruno de Carvalho. 10 motivos que para quem está e esteve atento à golopada vai reconhecer sem problemas. Para quem não esteve aqui vai. Os principais motivos para os sócios do Sporting votarem na anulação da expulsão de Bruno de Carvalho. Bruno de Carvalho foi vítima de uma valente golpada por parte da Comissão de Gestão do Sporting. Com o tempo foram desmontadas muitas mentiras contra o ex-presidente do Sporting. Algumas planeadas pelos golpistas do clube, outras inventadas pela comunicação social, especialmente o Correio da Manhã. Já são várias as provas que ilibam Bruno de Carvalho de qualquer responsabilidade contra o Sporting, pelo que a sua expulsão de sócio é totalmente ridícula. Principais motivos para anular a expulsão. Com o ódio que vários sportinguistas começaram a sentir por Bruno de Carvalho, ficaram esquecidos sobre o seu trabalho no Sporting. Com isso, este artigo serve para relembrar esses mesmos sportinguistas. Abaixo seguem-se alguns dos principais motivos para que os sócios digam sim à anulação da expulsão de sócio de Bruno de Carvalho. Créditos para Nuno Lisboa. Motivo 1. 2017, o ano em que se registrou a maior faturação na história do Sporting Clube de Portugal, 173 milhões de euros. Valores de faturação superiores em mais de 300% ao que foi atingido em 2012 e 2013, quando a direção de Bruno de Carvalho entrou no leme do Sporting Clube de Portugal. Em 2018 o valor de faturação ficou-se pelos 126 milhões de euros, dado ter a direção ficado impossibilitada de realizar as habituais transferências de mercado até ao dia 30 de junho. Motivo 2. A recuperação dos passes de jogadores. 2013. Quando o Bruno de Carvalho chega ao Sporting Clube de Portugal, os maiores ativos, que são os jogadores, estão praticamente vendidos a fundos, o que fazia com que o Sporting recebesse valores mínimos em caso de transferências. Uma das grandes guerras de Bruno de Carvalho desde que esteve à frente do Sporting foi a recuperação dos passes dos atletas de forma a maximizar essas mesmas transferências. Em 2017, como é possível verificar, os passes de praticamente todos os jogadores são detidos a 100% pelo Sporting, mais que Porto e Benfica, o que faz que uma venda nossa seja sempre mais rentável. Motivo 3. O crescimento no número de associados. A evolução no número de associados foi notória em todos os anos desde que a direção liderada por Bruno de Carvalho foi eleita. O crescimento total nos 5 anos do mandato da mesma cifra-se em cerca de mais de 72 mil associados, sinal da agregação e união entre sportinguistas. 2013, número de sócios 100.956. 2018, número de sócios 172.756. Motivo 4. A Sporting TV. É algo que dói sempre a um adepto de um clube e os clubes rivais terem certos ativos e o nosso clube não. Durante muitos anos os clubes rivais tiveram os seus canais oficiais e nenhum dos antecessores presidentes do Sporting o conseguiu concretizar. A mim pessoalmente causava-me bastante azia. Em julho de 2014, Bruno de Carvalho cumpre uma das suas promessas e é feito o lançamento oficial do canal televisivo, cumprindo a sua finalidade de criar uma maior ligação do clube aos sócios e aos adeptos. Motivo 5.
As três maiores vendas de sempre do Sporting. Sempre tivemos grandes jogadores, mas vermos os nossos rivais fazerem vendas de milhões e nós de tostões sempre foi um mau hábito que nós sportinguistas tivemos de lidar. Esse paradigma mudou com a direção de Bruno de Carvalho, que conseguiu ao longo do seu mandato excelentes encaixes financeiros, inclusive as três melhores vendas de sempre do Sporting e a melhor venda de sempre de um jogador português. João Mário 40 mais 5 milhões de euro. Slimani, 35 milhões de euro. Adriano 29 milhões de euro. Motivo 6. As declarações de Álvaro Sobrinho. Álvaro Sobrinho é o maior acionista privado do Sporting Clube de Portugal, sendo o seu advogado o atual presidente da MAG Rogério Alves. Só quem não quiser ver é que não percebe é que é este senhor que irá delinear a estratégia do Sporting Clube de Portugal. O que este acionista privado refere é exatamente o contrário do que foi feito nos últimos 5 anos pela direção de Bruno de Carvalho, que foi primeiro pensar no Sporting Clube de Portugal, e os resultados financeiros são uma consequência. Não quero a dinastia que este senhor e o presidente da MAG pretendem fazer, em que se servem do Sporting e apenas pensam no futebol profissional pelos milhões que lhes podem dar. Não acredito nessa estratégia a longo prazo. Já vimos durante décadas que não dá resultado. Quero um Sporting forte em todas as frentes. E não esquecer o que Álvaro Sobrinho disse na última AG. Bruno de Carvalho já foi. A seguir são vocês. Está nas nossas mãos impedir que isso aconteça. Motivo 7. A média de assistências no estádio de Alvalade. Com a direção de Bruno de Carvalho, a afluência ao estádio cresceu ano após ano e os números ditam esse facto. Na última temporada o Sporting conseguiu pela primeira vez ter a maior taxa de ocupação no estádio de todos os clubes da Liga NOS. São números expressivos e que dizem bem da dinâmica que o clube vinha a ter. O Sporting conseguiu praticamente duplicar os números em 8 anos, passando de uma média de cerca de 24 mil para mais de 43 mil espectadores. Motivo 8. O melhor contrato televisivo de um clube português, 515 milhões. Era algo impensável na altura que o Sporting fizesse um contrato por estes valores astronómicos, inclusive superiores ao clube rival, que se pensava insuperável nesta matéria e que tentou imediatamente renegociar o seu contrato. Mas foi mesmo o melhor contrato televisivo e foi feito pela direção de Bruno de Carvalho. Um contrato que, se bem gerido, é um garante de sustentabilidade para o nosso clube. E estava a ser bem gerido pelo menos até à famosa G de 23, em que o Sporting Clube de Portugal era dos três grandes aquele que menos receitas tinha antecipado do contrato. Um poço de petróleo apetecível para qualquer golpista. Motivo 9. O pavilhão João Rocha. Desde 4 de janeiro de 2004 que o Sporting Clube de Portugal deixou de ter um recinto próprio para as suas equipas poderem competir, nas diferentes modalidades. Cumprindo uma das suas promessas eleitorais, a direção de Bruno de Carvalho inaugura o pavilhão João Rocha no dia 21 de junho de 2017. O pavilhão João Rocha é uma infraestrutura moderna e de vanguarda tecnológica, preparada para receber competições desportivas ao mais alto nível, assim como concertos e os outros eventos culturais. O pavilhão João Rocha é verdadeiramente o primeiro pavilhão do Sporting pensado para a competição ao mais alto nível e como obra para perdurar no tempo. Motivo 10.
o renascimento das modalidades e 2017-2018 um ano quase perfeito. Com a direção de Bruno de Carvalho, o número de modalidades aumentou de 35 para 55, com o regresso de modalidades históricas e uma vitalidade no clube nunca antes vista. 2017-2018 foi um ano quase perfeito, com títulos em todas as modalidades e diversos títulos europeus. Futebol masculino, vencedores da Taça da Liga. Futebol feminino, tricampeões nacionais e dobradinha. Hóquei em patins, campeões 30 anos depois. Voleibol, campeões 24 anos depois. Handball, bicampeões. Futsal, tricampeões e vice-campeões europeus. 5 títulos europeus em atletismo, corta-mato, goalball e recentemente no judo. Em termos comparativos com os rivais e nas principais modalidades, a diferença é esmagadora. Sporting Clube de Portugal 19 títulos. Futebol Clube do Porto 3 títulos. Sport Lisboa e Benfica 8 títulos. Concluindo, sócios do Sporting Clube de Portugal, não votem pelas cabeças dos outros que só querem o mal para o clube. Tenho aqui motivos mais do que suficientes para a anulação da expulsão de Bruno de Carvalho como sócio do clube. Não deixem que os antis vos manipulem. Sejam inteligentes e saibam interpretar textos e vídeos. Os maiores inimigos do clube são os sócios e adeptos sportinguistas que se deixam levar pelo conjunto de lixo tóxico atirado pelos rivais e aziados, seja dentro do próprio clube, seja do rival da segunda circular, seja da comunicação social. Partilhem isto nos grupos e páginas sportinguistas, assim como nas várias redes sociais. Obrigado ao Marco Trindade e ao Nuno Lisboa. Sporting sempre. Sporting até morrer.